Ok, vamos retomar aqui nosso ação penal. Maravilha. Então vamos lá. Nós paramos exatamente na ação penal de iniciativa privada. O que acontece? O Ministério Público, ele cochilou, ou por falta de funcionários, enfim, não intentou ação penal, não entrou com a ação penal. O que acontece? O ofendido pode entrar. Essa é a chamada ação penal privada, né? Ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. O que é importante vocês saberem que essa ação penal ela tem uma importância, assim, uma envergadura muito boa, porque ela tem previsão constitucional no artigo 5º. No artigo 5º, inciso 59, lá fala dessa possibilidade. Por quê? É uma maneira de jamais o ofendido ficar sem a prestação da tutela jurisdicional. Então, quem é o órgão responsável para propor a ação penal pública? MP. MP não fez. Pode a parte fazer? Pode. Ela entra com a ação. Você ofendido, vamos supor, eu fui roubado. Quem me roubou foi o tio Medonho. Então, o que acontece? Eu vou pegar, o Ministério Público nada fez. Tô vendo que tá fazendo porcaria nenhuma. Vou lá, eu entro com a ação. Constituo advogado, entro com a ação. Tá? Tal. O Ministério Público pode retomar a qualquer momento a ação. Tá? Ah, professor, e aí? Aí ele acorda. Nossa, meu Deus, Jesus Christ. Né? Aí ele acorda, vai lá, retoma a ação e vai embora. Né? Sai, porque ele é o titular. Beleza? Ação penal privada, subsidiária da pública, ocorre quando o promotor, o Ministério Público, não intenta ação penal no prazo e a parte pode assim o fazê-lo. Beleza? Isso está onde, professor? Está no artigo 100, parágrafo 3º. Tá? Parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Já falei isso para vocês. É o CAD. Tá ok? Legal. Ação penal no crime complexo, artigo 101. Isso aqui foi a maior besteira que o código já colocou. É ridículo. Funciona mais ou menos assim. Vamos supor que o cara foi lá matar o outro. Pegou. Morra, seu corno, filho da pá, né? Não, corno, filho da pá, e depois pá. Dá um tiro. Tentativa de... Não morreu. Tentativa de homicídio e ele xingou de corno e tal, corintiano, lá e tal. Beleza? Você tem em tese uma tentativa de homicídio e um crime de injúria, né? Então, é o que fala, é ação penal no crime complexo. Outro exemplo. Roubo. O crime complexo é aquele que tem a fusão de dois ou mais crimes. Por exemplo, o roubo é um crime complexo. Tem um furto, tem uma ameaça ou uma lesão corporal. Juntou furto, lesão corporal ou ameaça, juntou, dá o roubo, que é o crime complexo. Mas isso aqui é totalmente ridículo, velho. Isso aqui atrapalha a sua vida, gente. Por quê? Se o crime for de ação penal pública incondicionada, legal. Se a parte do outro crime for privada, que nem eu dei o exemplo agora da injúria na tentativa de homicídio, o promotor vai falar assim, olha, colha-se a representação da vítima se ela quer processar por injúria, né? Ah, não quero, tá bom, vai. Né? Ou quero, tá bom, beleza. Só isso, né? Esse é o crime complexo. Vou ler para vocês. Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que em relação a qualquer desses se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Né? Isso aí foi bem criticado. O professor Rogério Greco, né, nos livros você vê algumas críticas, né, sobre esse artigo 101. Ele realmente é meio esquisitinho. Tá? Vamos continuar. Artigo 102.
Representação. O que é representação, professor? Representação ocorre nas ações penais públicas condicionadas à representação. Por exemplo, eu fui ameaçado. Eu preciso representar para que o promotor entre com a ação penal. Porque o crime de ameaça é um crime que depende de representação. Bem, o que fala o 102? A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Muito comum isso em prova, tá? Uma bela questão para prova, diga-se de passagem. A representação ela será irretratável depois de oferecida a denúncia. Bem, eu sempre tive aqui, nos meus 20 anos como delegado de polícia, eu acho que esse artigo aqui conta muito com o bom senso das pessoas que tinha lá em 1940. Hoje, como o povo mal educado, sem noção, sem nada, né? O cara ele fica até a denúncia assim, ó. Você quer representar? Ah, detalhe. Geralmente o prazo de representação é de 6 meses, tá? 6 meses. Então ele fica assim, ó, o senhor tem 6 meses para representar contra o cara que te ameaçou, tá bom? Tá bom. Passa um mês, ó, você viu, o cara falou que vai te matar mesmo, hein? Eu fiz um BO lá. Toma cuidado, hein? Ele cola na delegacia. Ó, eu quero representar, tá? Tá bom. Dá 2 dias, conversa, né? Ó, o cara foi na delegacia. Daí ele falou, não tem como fazer um acordo aí, ele quer conversar com você. Falou que ele tá com a cabeça cheia. Ah, tá bom, então. Só que ele quer que você retire, né, a queixa, né? Que você retire a representação. Tá bom. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem? Então eu vim aqui há 2 dias, eu queria tirar a representação, né? Queria me retratar. Tá bom. Isso aí vai até a denúncia. Você já imaginou? Vocês pensam que não existe gente assim, né? É mais do que vocês imaginam, né? O ser humano é chato por natureza. É irritante por natureza, né? Então, o que acontece? Ele vai lá, aí você já com vontade, né? Você mesmo já acertar a cara da vítima, né? Eu falo que vítima, gente, vítima é vítima, né? Vítima é vítima, né? Ou seja, é vítima. Vítima enche o saco, às vezes. Na maioria das vezes, pra falar a verdade, né? Aí ele fica lá, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até a denúncia. Depois da denúncia, ele não pode mais, né? Eu acho isso. Minha opinião. Até o relatório do delegado, né? Ou, por exemplo, geralmente esses crimes de ação penal pública condicionada à representação são crimes de menor potencial ofensivo, tá? Então entra no 9.099. A partir do momento que o delegado mandou o termo circunstanciado pro juiz, pro fórum, acabou. Já não pode mais. Seria uma ideia. Porque senão fica realmente uma patifaria com a administração, né, da justiça, no caso, que é a delegacia, tá? Ou seja, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. O promotor ofereceu, toma cuidado que não é recebimento aqui, tá? É oferecimento. Então o promotor ofereceu, ele não pode mais retratar. Fechou? Fechou. Vamos lá. Decadência. Olha lá, que eu falei para vocês. Salvo disposição expressa em artigo 103. Decadência do direito de queixa ou de representação. Esse é outro nome técnico também, que é assim, quando você escoa, expira, acaba o prazo para você oferecer a representação, que são 6 meses, ocorreu-se a chamada decadência. Então, o que é a decadência? É a perda do direito de representar em virtude do lapso temporal ou também em virtude, né, do oferecimento da denúncia. Tá? Não, tá, decaiu. Né? Decaiu. Vamos supor, isso aí é para não fazer o Ministério Público de trouxa. Vamos supor, eu faço o TC, mando pro fórum, o fórum vai, pau! Aí uma semana depois vem a vítima, com aquela cara lavada, e vai querer se retratar. Já foi oferecida denúncia. Tá? Então é para isso. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100, que é a ação penal privada subsidiária da pública,
deste código do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Tá ok? Interessante isso aqui. Tinha um prazo para oferecer denúncia. Não ofereceu, já decaiu também. Certo? Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Muito bom. Vamos lá. Que é a renúncia ao direito de queixa. Bem, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Né? Vamos lá. Artigo 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado, expressa ou tacitamente. Primeiro ponto. Renúncia. Nós estamos estudando agora renúncia. A renúncia é o instituto da ação penal privada. Tá? Ação penal privada. Bem, quando a gente voltar ao normal, acabar a aula, que a gente fica batendo um papo ali, que eu sinto muita saudade de vocês, né? Da gente bater aquele papinho depois da aula. Existe uma tendência, né, em alguns crimes de ação penal pública, de se operar alguns institutos da ação penal privada. Tem coisa que não se sustenta mais. O direito penal é a última raça, deve ser feito só para crimes graves, né? Mas isso a gente deixa uma conversa depois. Bem, a ação penal. Então a renúncia, ela é da ação penal privada, tá? Então vamos lá. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Vamos lá. O que é expressa? Quando você formalmente vai na delegacia e fala: eu não quero mais processar fulano de tal. O cara foi lá, né, o aluno pegou, não, professor, poxa, caramba, ele manda um áudio para mim. Nossa, professor, verdade, eu imagino com que saco que o senhor deve ter para aguentar alguns alunos que, poxa, eu tava nervoso por causa da quarentena. Não, tá bom, filho, tudo bem, não tem problema não. Então o pai esquece. Aí eu vou lá na delegacia, já tá rolando, renuncio ao meu direito de queixa. Falo, olha, quero ser ouvido aqui, dizer que eu não quero processar, né? Não quero propor ação penal privada, porque eu quero renunciar ao meu direito de queixa, tá? Aí sim, o termo pode ser retirar a queixa. Aí sim, retirar a queixa, tá? Então, vejam só os senhores e as senhoras. Então, isso é uma renúncia expressa. Eu expressamente estou determinando. Vamos lá. E o que é a tácita? A tácita nós vamos falar daqui a pouco. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita, vou falar agora então, ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Vamos lá. Esse aluno ou essa aluna que me ofendeu, nossa, professor, poxa, eu falo, não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live, eu e você? Isso, lá no meu Instagram, aí eu pego, bato papo, né, eu falo, vamos esquecer o que aconteceu, esse rapaz aqui, essa moça aqui, gente boa pra caramba, meu, e a gente começa a bater papo. Isso é um ato incompatível, é uma renúncia tácita, ela não é expressa, ela é tácita, certo? Então, é um ato incompatível. Nesse mundo virtual, o exemplo veio bem a calhar. Porque no mundo antigamente, do mundo antigamente, que não volta mais, aquele que vai voltar um dia, né? O que acontece? Você pega, vai numa festa. Eu conversava com os alunos nos semestres anteriores sobre até like no Facebook. Né? Eu tava dando uma olhada. Eu olhei de curiosidade, que esse tipo de curiosidade jurídica para mim é inútil, né? Porque afinal é tácito, né? Eu acho que o like, né? Mas eu sei que eu vejo meus aluninhos, né? Nossa, eu vejo a minha namorada. Nossa, mas por que a fulana curte todas as suas fotos? Ela só curtiu. Para mim tem um sentido like. Já para essa geração, né? Já das redes sociais tem outro. Eu, por exemplo, a pessoa postou uma foto, lógico, uma foto decente, nada, né? Você curtiu, tá bom, você achou legal. Vejo algumas alunas minhas em fotos na porta do Tribunal de Justiça, né? Tal, curti, legal. Uma de biquíni
né, um biquíni aparecendo tudo, exemplo, não vou curtir. Então eu já estou começando a mudar o meu raciocínio, né? Começando a mudar o meu raciocínio. Por quê? Porque exatamente tem esse viés, né, de você curtir, você tá aprovando aquela pessoa, tá? Então, é um bom exemplo isso aqui, a renúncia tácita seria um ato incompatível com o direito de com processar aquela pessoa, né? Pô, você é meu parceiro, hein, cara? Pô, dá licença que eu preciso fazer a queixa contra você, cara, né? Não tem nada a ver, né? Perdão do ofendido, esse é outro instituto. Renúncia, então, expressa ou tácita, né? A renúncia, ela é unilateral, tá? Ou seja, a renúncia, ela vem num cenário onde eu renuncio, tá? Vamos lá. A renúncia, o direito de renúncia é unilateral, ou seja, não depende de aceitação do agressor, tá? Não depende de aceitação do agressor. Tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Isso é muito importante, tá? O perdão do ofendido. O perdão do ofendido, né? Dos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação, certo? Obsta ao prosseguimento da ação. Seria o caso do exemplo do aluno aqui. Ele me injuriou, me xingou, tal, né? Olha só que interessante. Aí eu pego, tô lá rolando ação penal, falo, ó, eu vou processar o cara, tá naquele pé de guerra, tal, né, meu? Eu falo, quer saber? Não é que eu vou renunciar. Eu vou te perdoar, né? A outra coisa, a renúncia é antes de você entrar com a ação, tá? Renúncia ao direito de queixa. Já o perdão é com a ação já posta, a ação proposta, tá? Muito bom. Aí eu pego, olho, processo o cara, né? O aluno, pô, vai ter que contratar advogado e papapá, piriri, pororó, né, meu? Eu falo, quer saber, realmente, poxa, eu vou te perdoar, vai. Vou te dar uma colher de chá. O que ele fala? Aqui, farroupilha. Negativo. Negativo. Você tá me dando perdão, eu não aceito. Queria até a final agora. Quero provar que eu te injuriei mesmo, falei, porque foi, né, enfim, papapá. Perceberam? Então o perdão deve ser aceito pelo agressor, tá? Então o perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento na ação, ok? Vamos lá, 106. O perdão no processo ou fora dele, pode ter o perdão fora do processo? Pode. O perdão também pode ser expresso ou tácito, tá? Da mesma forma do que eu falei da renúncia. Eu vou numa festa, encontro com o aluno, oh, vem aqui, papapá, pô, né? Aí eu pego e falo, tá perdoado, certo? Tácito. O cara fala, não, eu encontrei com ele, não quis causar. Perceberam? O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. 1. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos se aproveita. Se foram 3 pessoas que me ofenderam, se eu perdoei um, estende-se a todos, tá? Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros, certo? Eu falo, ó, eu perdoo. O outro fala, não, peraí, mas eu não entendo, né? Eu quero prosseguir, óbvio, até porque ele é bilateral, né? Se o querelado recusa, não produz efeito. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2º. Não é admissível perdão depois de transitar em julgado a sentença condenatória. Óbvio, né? Óbvio e mais óbvio. Tá ok? E partindo para o final, aliás, acabando agora. Muito bom. Gente, vamos fazer assim. Fiquei muito contente. Na próxima aula será a nossa prova. Depois da prova,
eu faria a devolutiva da prova, tá? Eu vou explicar as questões para vocês, as questões aí que vocês eventualmente não tenham entendido, né? E tal. E fica assim, tá? Qualquer coisa, eventualmente questões que caibam dupla interpretação, questões que tenham dupla resposta, porque às vezes o que acontece? Às vezes o concurso admitiu como correta aquela pergunta, perfeitamente, né? E depois ele veio alguns meses depois ele veio retirar. Se isso for constatado, teve uma questão assim numa turma, teve isso, que foi uma súmula, né? Nem uma súmula, um entendimento, que eu não concordo, aliás, né, no que aconteceu. Acho que foi em penal 2, eu acho, se eu não me engano. Foi da Valesca, aquela filha da mãe. Não concordo com aquela questão, não, né? Mas enfim, e tá errada, né? Pelo menos em São Paulo, enfim. Mas, se isso ocorrer, e dentro da questão tiver a possibilidade de duas respostas, óbvio que vai ser considerado essa questão. Se a questão tiver urulante, totalmente errada, fora de propósito, desatualizada e mudou a lei, enfim, óbvio que essa questão vai ser retirada, como vale um ponto, será atribuído um ponto para todos. Então, não há nenhum motivo para ficar esbravejando, mendigando um ponto em prova, que é isso que o aluno sabe fazer quando acaba a prova. Ao invés de ter estudado, ao invés de buscar, né? O aluno que busca o ponto, ele só vai lutar pelo ponto. O aluno que busca entender e dane-se o ponto, ele vai marcar ponto lá na frente, tá? Então fica a dica aí para vocês. Muito embora eu entenda que às vezes o aluno é ávido, né? Já vi aluno falando de manchar currículo, manchar o boletim, né? Olha a minha cara de preocupação, né? Olha a minha cara de preocupação. Eu falo isso porque eu já fui assim também, entendeu? Teve um professor que me deu uma vez 9,5, né? De penal. Daí eu olhei, ele olhou, falou, analisando a sua resposta agora, realmente você colocou tudo que eu gostaria que tivesse colocado. Aí eu fiquei feliz, né? Falei, legal. Mas ele olhou e falou assim, 10 é só para Deus. Né? Tá certo. Né? 10 é só para Deus. Como eu não sou um Deus, então não ganho 10. Isso me fez uma falta na vida, gente. Isso acabou com a minha vida, sabia? Não consegui ser ninguém na vida, né? Ou seja, não se preocupem. Passem o semestre e assim a gente vai tocando. Tá ok? Terminamos então com a ação penal. Vou mandar disparar um e-mail para os representantes de sala. E aí, com a matéria que vai cair, provavelmente não. De cabeça aqui, eu acho que é de livramento constitucional para frente. Artigos 83 até o 106. Basicamente é isso que vai acontecer. Eu só vou confirmar só. Não vou retirar nada e toco o barco. Até porque é pouca matéria. Tá bom? Então fica aí. Lembrando aos senhores que o artigo 107 ele trata da extinção da punibilidade. Tá? Eu vou comentar aqui só rapidamente alguns aqui. Bem, o cara está sendo processado, o réu. O réu morre. Adivinha o que acontece? Extingue a punibilidade, que é o artigo 107, inciso 1. E o artigo, a decadência também, que nós vimos hoje aqui, ela extingue a punibilidade também, que está lá no inciso 4. E a prescrição, a retratação do agente, nos casos que a lei admite, extingue a punibilidade, a retratação, tá? Dê uma olhadinha só no artigo 107, vai que pergunte alguma coisa que esteja ligado, mas tá aqui, tá bom? Muito bom. Então, com isso, nós fechamos o nosso semestre. Semestre tortuoso, eu acho que semestre nunca, jamais na vida de vocês vão esquecer, né? E vamos ver se em agosto a gente volta aí às aulas normais, tá ok? Então, se cuidem, fiquem com Deus. Obrigado aí pela paciência, por ter me aturado, né? E é isso aí. Gente, até mais. Tchau, tchau.